cada ano que passa, as plantas daninhas resistentes vêm se tornando um problema cada vez maior para os produtores rurais. E quais são os desafios? Quais as principais plantas daninhas resistentes? Quais as principais estratégias de manejo e o que vem surgindo de novas tecnologias no mercado é o que viemos conferir com a professora doutora Camila Pinho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No nosso bate-papo, a professora começa explicando a diferença entre plantas resistentes e tolerantes. Os conceitos são muito usados pelos produtores, mas às vezes uma pequena confusão pode atrapalhar o manejo correto. As plantas resistentes são aquelas que acabam não morrendo, mesmo sendo feita a aplicação de produto específico para contê-las. Já as tolerantes possuem características inerentes da espécie e não morrem no campo. O uso do mesmo herbicida, ano após ano, e com o mesmo modo de ação, propicia para que mais plantas se tornem resistentes ou tolerantes. Na prática, isso significa uma competição com as lavouras de soja ou de milho, que pode gerar uma queda na produtividade. Cada região do Brasil tem as plantas que atacam em maior ou menor incidência. Planta daninha é muito regional. Nós temos atualmente, depende da região, plantas são mais problemáticas na região sul do país, plantas são mais problemáticas na região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Nós temos algumas espécies que a gente fala que são complicadas no Brasil inteiro. A bulva é uma das principais espécies de folha larga com resistência a herbicidas hoje no Brasil. Ela está presente no país inteiro, ela começou na região sul, mas hoje nós já temos a presença da espécie no país todo, em algumas regiões com menos frequência ou mais frequência. A bulva ela pode ter uma resistência associada a até 5 mecanismos de ação no mesmo biótipo, o que torna o manejo dela extremamente complexo. Então essa espécie para folhas largas a gente diz que é hoje a principal espécie de planta daninha resistente no país. Além dela, quando a gente vai para as gramíneas, o capim amargoso é uma planta que nos causa muita dor de cabeça. Capim amargoso é uma gramínea com um ciclo bastante característico, ela é uma planta daninha que é perene, que tem uma altíssima formação de rizomas, principalmente em estádios mais avançados de desenvolvimento. E com isso também ele é resistente ao glifosato hoje no Brasil. Nós temos casos pontuais de resistência a graminicida, mas de grande escala ainda é uma resistência ao glifosato. E com isso nós temos só os graminicidas como alternativa de manejo e por isso uma precaução, um cuidado com esses graminicidas é fundamental. Já nas tolerantes, 3 grupos de plantas têm chamado a atenção dos pesquisadores e produtores. E por isso é preciso planejar não só misturas, como aplicações sequenciais para garantir um resultado satisfatório. Das tolerantes, eu gostaria de chamar a atenção de 3 grupos de plantas. A trapoeraba é uma planta que vem crescendo muito ano a ano, safra a safra, produtor reclamando muito de controle de trapoeraba em algumas regiões. Trapoeraba não é resistente a herbicida no Brasil, trapoeraba é só tolerante a herbicidas, mas com uma alta tolerância a herbicidas e isso faz com que o manejo dela seja muito complexo também. Nós temos aí diferentes espécies de trapoeraba no Brasil, como comelina difusa, comelina bengalensis, que são bastante complexas de manejo. A gente vai ter que pensar em misturas e sequenciais para o controle dessa espécie. Nós temos as espermacócias, latifolia verticillata, que é a vassourinha de botão e a erva quente. Também 2 plantas tolerantes a herbicidas, não são resistentes, embora haja muita confusão no campo, mas elas são só tolerantes a herbicidas, mas também com uma tolerância muito alta ao glifosato e com isso dificultando o manejo da espécie no campo. E aí depois nós temos as hipomeias, como são as cordas de viola, por exemplo, nós temos outras espécies como Euphorbia hirta, que é a erva de Santa Luzia. Essas espécies também são todas tolerantes a herbicidas e também a gente tem tido o mesmo cuidado que eu tenho com as resistentes quando a gente pensa no manejo dessas espécies. Antônio Ulisses Antoniassi, professor da Unesp de Botucatu, esclarece que o manejo eficiente de herbicidas requer um planejamento, que deve ser feito por pessoas dentro da propriedade que entendem dos diferentes sistemas de ação e boas práticas ambientais. Na hora de você acertar a tecnologia de aplicação para todos esses produtos, então você tem que pensar quais são as restrições que você tem do ponto de vista de boas práticas, por exemplo. Então eu preciso usar as gotas mais grossas para evitar o risco de deriva. Depois as restrições que a gente tem do ponto de vista de volume de cauda pela ação de um determinado produto. Olha, esse produto aqui ele tem um certo valor de volume de cauda que é necessário para a ação dele frente àquela população de plantas que a gente vai controlar.
E todos os outros aspectos relacionados, em geral são aspectos que estão relacionados nas bulas dos produtos, tem que ser colocados em cima da mesa para que a gente possa, né, planejar essa mistura, planejar esse uso dos vários mecanismos de ação para fazer uma aplicação dentro do conceito do manejo da resistência, e aí a partir daí planejar a tecnologia de aplicação para que ela supra as necessidades desse conjunto de herbicidas. Então o desafio é grande porque muitas vezes alguns produtos requerem técnicas distintas e aí a gente tem que então achar um ponto comum que atenda essas necessidades. A mato-competição, se não observada, pode ser um fator que reduz as condições de produtividade da lavoura. Fazer o plantio no limpo, como explica Diogo Pavan, é uma boa estratégia de manejo. O uso de herbicidas pré-emergentes traz muitos benefícios, pois é mais fácil controlar a planta daninha enquanto está na semente, na fase de germinação, do que na fase adulta. Isso é um dano que às vezes o agricultor não vê. É diferente de uma praga, é diferente de uma doença que o produtor ele está vendo aquele dano. A planta daninha ela está ali, está competindo, está roubando produtividade e muitas vezes o agricultor ele não está vendo esse prejuízo que essa planta daninha está trazendo. A Corteva ela tem uma ferramenta interessante nesse segmento, que é o herbicida Spider. Ele traz alguns benefícios para o produtor, entre eles ele tem a característica de atravessar a palhada. Então, em áreas de plantio direto, o Spider ele consegue ser aplicado sobre a palha, ele transloca essa palha e para sobre o solo, que é onde está a planta daninha. Então, ele não fica retido nessa palhada, ele para no solo, então ali ele forma um filme ali de proteção. E, por exemplo, também, você tem uma flexibilidade muito interessante do momento de aplicação, porque ele é um herbicida que não sofre nenhuma degradação por luz, por exemplo. Então o agricultor ele tem a possibilidade de trabalhar desde o manejo outonal, a 30, 40 dias antes de fazer o plantio da soja, então ele já consegue aplicar esse produto, ele vai ficar lá, ele não vai ser fotodegradado. A hora que vier uma chuva, aí sim ele consegue começar a fazer o efeito e o produtor com isso ele ganha no rendimento operacional. O capim amargoso é uma erva que tem crescido safra após safra em todo o país. Para se ter uma ideia, uma planta de amargoso produz até 100 mil sementes e, como é muito leve, se espalha facilmente. Ela tem se disseminado facilmente por todo o território nacional, crescendo cada vez mais. E nós precisamos então de estratégias para poder manejar esse capim amargoso. E uma delas é a adoção de graminicidas, como o Verdict Max. Ele é uma ferramenta nova, com uma nova formulação, que apresenta uma melhor homogeneização de cauda do pulverizador. Então conseguimos melhorar a qualidade da aplicação, também um uso menor de óleo. Além disso, ele também tem uma ação em novos fluxos da sementeira de amargoso. Além de ter ação de controle na planta adulta, nós conseguimos ter uma ação nesses novos fluxos dessa sementeira de amargoso. É uma característica muito importante desse graminicida. E sem contar a comodidade para o agricultor, por uma nova formulação, menor embalagens, na verdade, maior facilidade no manejo no dia a dia. E para manejar com eficiência o capim amargoso, depende muito do estágio da planta. Se nós temos uma planta pequena, no início do perfilhamento, apenas uma aplicação é suficiente para a gente fazer esse manejo. Mas nós encontramos aquele cenário de ter o amargoso já florescido, bem estabelecido. E nesse cenário, como tem que ser o manejo? Uma aplicação sequencial, para que a gente faça o primeiro controle, só que o amargoso ele tem uma reserva energética que são os rizomas. Então ele consegue rebrotar. Então é necessário fazer uma segunda aplicação, essa aplicação sequencial, no momento do rebrote, para a gente ter 100% de eficiência do controle do capim amargoso. Então é uma erva que cresce ano após ano. Mas eles são ferramentas fundamentais para que a gente posicione cada vez mais no campo. Então usar um produto pré-emergente hoje também é uma ferramenta fundamental para o manejo, principalmente das resistentes e das tolerantes. Outro detalhe a ser observado é respeitar a cultura que já está no solo, nos casos de pós-emergente. A gente tem que respeitar as questões de risco de deriva, porque alguns produtos que são aplicados aqui podem, né, se deslocar na eventualidade de acontecer um evento de deriva. Isso pode se deslocar para uma lavoura vizinha que eventualmente
pode, né, para receber a tecnologia de aplicação, né? Uma situação de dessecação mais simples, né? Do ponto de vista de ambiente, a gente só tem planta daninha em volta. Mas no momento em que as culturas estão todas instaladas, então a gente tem que pensar que a tecnologia de aplicação tem que resolver o nosso problema local e não pode criar problemas para o que está em volta. Então, com isso, a gente passa a ter uma situação onde as informações, né, de boas práticas para cada produto, daquilo que consta em bula, precisam ser colocadas dentro da equação e, obviamente, a pessoa que está responsável pela aplicação tenha o conhecimento para poder otimizar o processo e ter um bom resultado. É nesta hora que é preciso contar com bons produtos de alta tecnologia e ainda um monitoramento e consultoria adequada. O sistema Enlist tem se mostrado uma boa opção. Pelos programas que a gente possui dentro do sistema Enlist, como uma tecnologia dentro dos herbicidas, a Colex-D, a gente tem uma maior segurança ao produtor na aplicação, onde ele vai ter uma maior redução da deriva física dessa aplicação e também uma menor volatilidade. Assim como uma conveniência que vai trazer ao produtor, onde ele vai ter um menor odor e também com essa diversidade, uma possibilidade de aplicação de diferentes formulações de glifosato, que em outras tecnologias que vão estar disponíveis no mercado existem limitações para essa aplicação com diferentes formulações de glifosato. E isso nos traz uma maior diversidade também dentro do sistema Enlist, onde a gente vai ter a possibilidade de aplicação de glifosato, 2,4-D e glufosinato em pós-emergência da soja. Pegando um link do que foi falado anteriormente sobre plantas daninhas, quando a gente pensa em caruru, picão e outras plantas daninhas de difícil controle com glifosato, a possibilidade de aplicação em pós-emergência de 2,4-D ou de glufosinato traz um benefício muito grande para o produtor, que é justamente a aplicação de produtos que anteriormente ele não tinha essa possibilidade de aplicação. E com isso ele ganha uma flexibilidade também de momentos de aplicação e também com a possibilidade da utilização de outras pontas de pulverização dentro do sistema Enlist. Então as novas tecnologias, elas vêm para nos auxiliar, principalmente nesses casos complexos de manejo, como são essas plantas, dentro da cultura, né, que é um manejo muito mais complicado, porque eu tenho uma limitação muito grande de moléculas disponíveis, que sejam seletivas para nossas culturas aí. Vale lembrar que mesmo fazendo uso de novas tecnologias, práticas do passado nunca devem ser esquecidas, como rotacionar mecanismos de ação, não fracionar doses e não fazer sempre a mesma coisa. Eu preciso conhecer muito bem o meu ambiente de aplicação. Então, a condição climática importa, principalmente quando ocorreu chuva. O produto, eu brinco, ele não tem perna para caminhar até chegar na semente, ele precisa ser levado até a semente. Quem faz isso é a chuva. Então, às vezes é comum, eu usei esse produto no ano, ficou muito bom, usei ele no outro ano, não gostei. Mas, na verdade, o produto é o mesmo, foi mal posicionado no ano que você não gostou, porque todos eles, bem posicionados, são muito efetivos. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.